Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, também entre em contato conosco por esse WhatsApp, 99951520454. Diga seu nome, diga a cidade onde você mora e coloca lá CPAD, para me saber qual a revista. E eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Te pedimos só um favor, tudo é grátis, o vídeo, o material. Só te pedimos esse favor, dê aí um like, um gostei aí, se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar a divulgar esse vídeo para outros. Coloque o link desse vídeo aí nos seus grupos para que esse material seja divulgado, tudo gratuito. Mas não deixe para depois, tá lá embaixo agora, já clica lá, se inscrever no canal, tudo é gratuito, não se preocupe. E se você deseja nos convidar para estarmos aí também, nós não cobramos nada. Nós estamos estudando neste trimestre nas revistas da CPAD, adultos, com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor-presidente ali em Água Branca, no Piauí. Já estudamos na lição 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. Na lição 2, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Na lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Na lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Na lição 5, uma igreja cheia de amor. Na lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Na lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. E hoje vamos estudar na lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Na lição de hoje nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a identificação dos conflitos. Subtópico 1, conflito de natureza cultural. Subtópico 2, conflito de natureza social. Subtópico 3, qual é a prioridade? Tópico 2, a delegação de tarefas. Subtópico 1, o ministério da oração e da palavra. Subtópico 2, não há conflito entre tarefas. Subtópico 3, a diaconia. Tópico 3, seguindo os princípios cristãos. Subtópico 1, privilegiando o caráter. Subtópico 2, exercitando os dons. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa importantíssima lição. O textuário da lição está em Atos capítulo 6, versículo 3, que diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nesta lição, então, vamos ver principalmente, falando sobre o início da igreja, o problema que tiveram ali com a distribuição dos alimentos aos necessitados. Havia muita gente de outros países, havia muita gente que falava principalmente o grego, porque o grego era conhecido em toda parte, e pelo que parece, quando iam servir os irmãos, a comida, havia um problema de comunicação. Por quê? Porque os judeus que moravam em Jerusalém falavam aramaico, e parece que quando iam servir, eles não falavam bem o grego, não entendiam bem o grego. Acabava que a distribuição da alimentação era feita mais entre aqueles que eles conheciam, e quando era hora de levar a alimentação àqueles, principalmente os mais velhos, as mulheres mais velhas, que moravam em outros países, falavam grego, então quando chegava lá já não tinha mais comida. Então começou a haver esse problema aí, principalmente devido à comunicação, que é um problema cultural, Então os apóstolos ficaram sabendo e se assustaram, reagiram imediatamente para consertar esse erro que estava acontecendo. Não podia acontecer isso. Era um problema até de acepção de pessoas, Então todos deveriam receber igualmente. Então eles tomaram a decisão rápida, sábia, de pedir então aos que falavam grego que dentre eles, então dentre aqueles que falavam grego, eram todos descendentes de judeus, pelo que parece,
mas que moravam em outras nações. Então eles falaram, olha, escolham dentre vocês, vocês que falam grego, escolham dentre vocês aí, que vieram de outros países, que falam grego, escolham 7 irmãos, 7 homens. E disseram quais as características desses homens. Então, irmãos de boa reputação, ou seja, que todos conheciam e davam bom testemunho deles. Eram pessoas honestas, né, verdadeiras, não eram corruptas. Outra coisa, cheios do Espírito Santo, ou seja, estavam continuamente cheios do Espírito Santo, falavam em línguas todos os dias, né, em comunhão com o Espírito Santo sempre. Também cheios de quê? De sabedoria. Essa sabedoria não é apenas a sabedoria para poderem conversar com as pessoas, no trato com as pessoas, mas também e principalmente sabedoria, conhecedores da palavra de Deus. Porque seriam pessoas destacadas, muitas pessoas fariam perguntas para eles, né? Perguntas, muitas vezes, perguntas que estavam na palavra de Deus. Então eles tinham que ter um conhecimento bíblico, ou seja, um conhecimento da palavra de Deus. Naquela época só tinha o Antigo Testamento escrito. Então essa sabedoria envolveria, né, a distribuição correta e igualitária, né, entre todos da alimentação, sem dar preferência para ninguém. Então estes homens vão ser colocados então sobre esse importante negócio, foi chamado de importante negócio, a distribuição da alimentação. Por que os apóstolos fizeram isso? Porque eles não davam conta. Eram 12 apóstolos, eles não davam conta de uma multidão que tinha se convertido. Eram quase 3.000 que se converteram no dia ali de Pentecostes. Então a igreja tinha agora pelo menos 3.120 pessoas. Depois na Porta Formosa, com o milagre ali do paralítico, né, e a pregação do evangelho, foi para 8.120 pessoas. Veja só, um crescimento muito grande e rápido. Por quê? Porque pregavam o legítimo evangelho, sempre com sinais, prodígios e maravilhas. Então aconteciam milagres, ajuntamento das pessoas, se pregava e milhares de pessoas se convertiam. Então os apóstolos disseram, nós não podemos ficar, né, gastando todo o nosso tempo nesse trabalho. É importantíssimo isso? É. Verdade prática. Uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Então havia ali um conflito, né, instaurado devido à distribuição da alimentação e precisava ser resolvido. Veja que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, buscaram a solução e encontraram rapidamente a solução. Por quê? Porque estavam sendo guiados, orientados pelo Espírito Santo. Então uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo resolve rapidamente todos os problemas que vão surgindo. E sempre surgirão, não tem jeito de ajuntar uma multidão de pessoas e não haverem problemas. A igreja é formada de pequenas pedras, né? Um edifício de pequenas pedras, e pedras tem aí aquelas arestas, né, que acabam arranhando umas às outras, né? Mas passando aí no cimento do Espírito Santo, une todas essas pedras, né, para o edifício crescer e crescer forte e seguro, tendo Jesus como sua pedra principal, a pedra angular, pedra de esquina, né? E o Espírito Santo ajudando então no crescimento, na edificação desse edifício que é a igreja. São muitos membros, mas a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. A igreja é o corpo formado de milhões de membros que estão espalhados aí pelo mundo inteiro, em várias denominações. É a igreja de Jesus Cristo. Mas sempre sabendo, a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. E quem opera, né, o poder de Deus através desse corpo é o Espírito Santo. Tudo para a glória de Deus Pai. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então vemos aí que uma solução apresentada rapidamente, né? E funcionou muito bem. Tanto é que a igreja continuou crescendo muito e multiplicando, na verdade. Não era uma adição, era uma multiplicação. Eram milhares de pessoas que iam se convertendo, inclusive sacerdotes. Então a maneira de separar, né, esses homens para esse serviço era então os apóstolos impondo as mãos sobre eles, né, pedindo a Deus que lhes desse a sabedoria necessária para exercerem esse trabalho, essa tarefa, que desse a eles também poder, sabedoria, inteligência, né? Unção do Espírito Santo, para que eles pudessem então exercer essa função, que era muito importante naquele momento. Lembrando que lá no tempo do apóstolo Paulo, muito mais para frente, também havia problema de alimentação na Santa Ceia, né? Chegavam alguns, comiam muito, se embriagavam, não entendiam que o momento era solene, que deviam temer a Deus, né? Que não era momento de encher barriga, não era momento de beber muito vinho, que acabavam se embriagando, deviam considerar que era uma Santa Ceia que estavam realizando, e muitos irmãos acabavam ficando sem alimentação, porque aqueles primeiros comiam tudo. Paulo então diz lá em 1 Coríntios 11, esperem uns pelos outros, né? Se você tem fome, coma na sua casa, depois venha cear. Não estavam sabendo discernir o corpo de Cristo, era um momento de muita reverência. E a comida, sempre, irmãos, sempre tem esse problema de comida na igreja. Nós temos hoje pouquíssimos irmãos que fazem jejum, né? Eu ainda sou das antigas, né? Que ainda toda Santa Ceia eu estou em jejum. Quando eu vou pregar em qualquer lugar, vou ensinar, estou em jejum, né? Mas são raríssimos os irmãos que estão praticando o jejum. Então a comida se tornou uma escravidão para as pessoas. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tem religião por aí mandando para o inferno pessoas por causa de comida. E já tem igrejas, né, que por causa de comida também tem se desviado do Evangelho. A introdução da lição diz: nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Então, esses homens, os primeiros a serem escolhidos para ajudar na distribuição da alimentação, eram chamados, então, diáconos, né? Essa palavra diáconos, veja bem, não foi dado o título para eles. Não quer dizer que agora eles iam ficar sentados numa posição melhor, que iam se destacar como melhores que os outros. Nada disso. É um trabalho de serviço, prestar serviço. É um trabalho de servo. Então, a palavra diáconos, que significa alguém que vai atender o pedido de outra pessoa. É um servo, um atendente, alguém que cuida dos pobres, aquele que vai distribuir, né, ou receber aí uma oferta, um dízimo. Uma palavra muito adequada é garçom, aquele que serve a todos. Então, por exemplo, quando fala que Febe, uma diaconisa, o que quer dizer? Que ela servia. Por exemplo, o apóstolo Paulo chegava lá na casa dela, ela lavava a roupa do apóstolo Paulo, fazia comida para ele. Veja bem, o que é isso? É um trabalho de diaconia, de servidão.
Na casa dela era realizado um culto e ela servia a todos ali, às vezes um suco, né, alguma alimentação, alguma coisa. Tem um trabalho de diaconia. Assim, todos os obreiros da igreja, né, inclusive pastores, todos fazemos um trabalho de diaconia, de servir as pessoas. E vemos que dentre esses 7 se destacam muito aí, né, o Estevão e o Filipe. Os 2 principais aí foram escolhidos para fazer esse trabalho. Quando veio a perseguição à igreja, né, aí tanto Estevão pregava por toda parte já, um homem cheio do Espírito Santo, sinais, prodígios, maravilhas aconteciam através dele, como também Filipe, que foi para Samaria e lá diz que muita gente estava se convertendo, todos alegres, felizes, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então havia muitas conversões, porque esses 2 aprenderam com os apóstolos a pregar o legítimo evangelho. Sempre o legítimo evangelho tem sinais, prodígios e maravilhas. Aí as pessoas vendo os milagres, né, as coisas, as curas, as libertações, vão correr para ver e ali se prega o evangelho e essas pessoas se convertem. Vamos ver o tópico 1, a identificação dos conflitos. Subtópico 1, conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus, Atos 6, 1a. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico, aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Então, conflito aí que houve, problema na distribuição da alimentação, né? Então, as viúvas gregas, que moravam em outros países, falavam grego, né, começaram a reclamar que não estava chegando a comida para elas, como estava chegando para as hebreias, ou seja, para aqueles que moravam em Jerusalém e falavam, né, a língua que era misturado hebraico com aramaico, mais aramaico na verdade, porque quando eles foram deportados para a Babilônia, lá se falava aramaico, né, quando eles voltaram, não eram mais aqueles idosos, né, porque lá ficaram 70 anos no cativeiro. Então eram descendentes, né, daqueles que foram presos, não eram mais aqueles que foram presos que estavam ali. Então lá eles aprenderam a falar aramaico e acabaram trazendo esse idioma para Jerusalém, para a região chamada Judéia, né, onde estava Jerusalém. Então alguns falavam assim meio hebraico, aramaico, né, mas a língua aramaica era mais falada. Já os outros de outros países, que eram descendentes de judeus, falavam grego, porque é a língua mais falada no mundo, desde que o Império Grego, né, conquistou ali muitos países, conquistou um território muito grande, e a cultura grega, chamada helenista, passou a dominar sobre todos os países praticamente que haviam naquela época. Todos sabiam falar grego. Podiam falar até a língua dos seus países, mas sabiam falar grego também. Foi na época do Império de Alexandre, né, o Grande, que aconteceu isso, de tanto o dinheiro grego quanto a língua grega e a cultura grega dominou sobre vários e vários países. Como hoje, né, os americanos, né, praticamente em todos os países do mundo, pessoas falam inglês, sabem falar inglês, e o dólar americano, o dinheiro americano, também em todo o mundo é conhecido, né, e adotado como uma moeda que prevalece sobre outras moedas, além da cultura americana, os filmes, né, as roupas, aí está aí o jeans que todo mundo usa, né, está aí o rock e outros ritmos musicais, então sempre uma cultura
acaba prevalecendo sobre outras culturas e se espalhando pelo mundo inteiro. E nessa época era a cultura helenista, que era a cultura grega. Então havia ali uma barreira cultural, porque aqueles que estavam servindo à mesa falavam aramaico e não conseguiam entender claramente o grego. Acabavam que na hora da distribuição do alimento eles perguntavam, né? Mais alguém aí que não recebeu? Parece que os gregos não entendiam direito o que eles estavam falando, respondiam em grego, falavam em grego. Algumas viúvas começaram a dizer, olha, não chegou para nós, eles não entendiam direito, né, o grego, e acabou criando esse problema de falta de alimentação para algumas viúvas que falavam em grego. Então o caso aí era com as viúvas que precisavam, né, de ajuda em dinheiro e também na hora da alimentação, e não estavam recebendo. Então os apóstolos ficaram sabendo disso, né, porque foi crescendo, né, o burburinho, né, cada um falando, até que chegou deles. E eles souberam então e procuraram resolver imediatamente. Eram homens que estavam constantemente cheios do Espírito Santo, sempre em oração, em jejum, sendo usados por Deus, estavam ganhando almas. Então eles estavam sendo direcionados, guiados pelo Espírito Santo. Então acharam rapidamente a solução e aplicaram essa solução, que era escolher então 7 homens dentre aqueles que falavam grego, para eles mesmos servirem às mesas, ajudarem as pessoas necessitadas, né, que falavam grego. Tópico 1, subtópico 2, conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6, 1b. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja ela não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Então veja que a igreja é um organismo espiritual, que é o corpo de Cristo, e a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Isso no sentido, então, espiritual, mas a igreja também é um organismo social. Então existe ali uma sociedade, existe ali um relacionamento entre pessoas que precisa ser organizado. Por isso que precisa de autoridades, né, sobre as pessoas, senão vira uma bagunça. Já pensou se todos mandassem? Então é preciso ter autoridade, aqueles que vão ficar no governo, aqueles que devem ser respeitados e ajudados para que tudo seja organizado e tudo funcione corretamente. Então estava acontecendo ali não um problema espiritual, mas um problema organizacional, um problema social, que se não fosse resolvido, acabaria tendo o quê? Um prejuízo espiritual. Porque os irmãos falando mal uns dos outros, reclamando, né? Haveria brigas, confusões e aí atingiria a área espiritual. Subtópico 3, qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, como está em Isaías 58:6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25, 35 a 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Então veja que muitas vezes a igreja prioriza muito a parte espiritual, né, de ouvir, aprender a palavra de Deus, né, de orar, de jejuar, de ser cheio do Espírito Santo, receber dons do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, mas deixa a parte de ajuda aos necessitados de fora ou muitas vezes muito diminuída.
de modo que acaba alguém na igreja passando necessidade. E isso não pode acontecer. Nós não podemos deixar pessoas na igreja passando, por exemplo, passando fome. Isso é um absurdo, né? Então, os irmãos devem também, ao mesmo tempo, trabalharem para que essa parte social seja atendida. Imagine, aqui, por exemplo, em São Paulo, nessa região aqui, está fazendo hoje 7 graus, 6 graus, 5 graus. Imagine a quantidade de gente precisando aí de um agasalho, né? Precisando de uma boa alimentação. Então, nós não podemos deixar que na igreja haja pessoas passando muito frio, passando fome. Temos que procurar ajudar essas pessoas. Lá no profeta Isaías, fala até disso, que as pessoas estavam praticando jejum, mas Deus reclamando, vocês estão praticando jejum, mas e os pobres necessitados, vocês estão deixando passar fome? Que tipo de jejum é esse? Para quem vocês estão fazendo jejum? Porque o jejum deveria tornar vocês mais espirituais, amar mais aos seus irmãos. Mas vocês estão deixando de lado os pobres, os necessitados. Então, podem jejuar? Podem, devem, mas ajudem os necessitados, senão o jejum não vai valer de nada. E no Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus diz, olha, quando vocês visitam lá um doente, né, um preso, quando vocês ajudam os pobres, vocês estão fazendo a mim. Veja bem, Jesus disse que está fazendo para ele, diretamente para ele. Então nós temos que prestar atenção nesta parte também, parte social, a assistência social na igreja, né? E temos que tomar cuidado com as pessoas que estão à frente desse trabalho, porque muitas vezes acaba sendo distribuído para pessoas que não necessitam as coisas que foram doadas, né, pelos irmãos para ajudar aos necessitados. Então tem que tomar cuidado com essas pessoas, que não podem ser pessoas corruptas, não podem ser pessoas que dão preferência, né, para algumas pessoas e deixam os mais necessitados sem assistência. Deve ser também uma pessoa que não precisa de ajuda, porque muitas vezes se coloca uma pessoa que precisa, então ela pega a maior parte, a melhor parte para ela e não distribui igualmente para todos. E aí acaba muitos irmãos deixando de ajudar por causa disso. Tópico 2. A delegação de tarefas. Subtópico 1. O ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Atos 6:4. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. Então veja que os líderes da igreja devem delegar funções, né? Devem colocar pessoas para realizarem essa tarefa específica de ajudar aos necessitados, esse trabalho social, de assistência social da igreja. Então deve ter sempre gente responsável por isso. Os apóstolos, então, resolveram o seguinte: nós não podemos gastar muito tempo nessa parte social, porque nós temos a obrigação e o dever de estarmos perseverando sempre, nos aperfeiçoando sempre no ministério da palavra, né, de pregar, de ensinar às pessoas tudo que Jesus havia ensinado para eles, e na oração, porque sem a oração não haveria a vida espiritual cheia do Espírito Santo, os sinais, prodígios, maravilhas, que eles perceberam, e tanto é que perceberam, que oraram pedindo a Deus que mandasse mais poder para que eles, ao pregar o Evangelho, acontecesse sempre sinais, prodígios, maravilhas, porque eles perceberam que isso que atraía as pessoas, e muitas pessoas se convertiam. E para isso acontecer, era preciso que eles se dedicassem muito à oração, não é oração pouca, eles tinham o costume de orar
pelo menos 3 horas por dia. Eram 3 vezes ao dia, 1 hora de cada vez. Isso era normal, como era normal na vida de Daniel, de Davi, na vida de Jesus. Então, isso era normal. Então, eles passaram a se dedicar muito mesmo à oração, ao estudo do Antigo Testamento, recebendo revelação do Espírito Santo, e o Espírito Santo também lembrando a eles daquilo que Jesus os ensinou. Tanto é que a partir daí começaram a ser escritos, os evangelhos. E veja que só um dentre eles é que foi escrever o evangelho, que é Mateus. Pedro escreveu algumas cartas, mas veja só, os outros apóstolos não temos escritos deles na Bíblia, porque estavam todos ocupados muito na oração, no estudo da palavra, na pregação, na evangelização, no ensino, Os novos convertidos precisavam muito de discipulado e também eram pregadores do evangelho, ganhavam almas. Então estavam sempre ocupados no trabalho de Deus e sempre cheios do Espírito Santo, porque sempre estavam em oração, em jejum, estudo da palavra de Deus também. Então deve-se fazer o trabalho social, mas não quer dizer que o líder da igreja deve estar ocupado nesse trabalho. Ele pode coordenar, mas não ocupado nisso. É o que os apóstolos estão fazendo. Eles vão se dedicar, então, ao ministério da palavra de Deus, à oração, e delegaram, então, funções para outros fazerem esse trabalho social. E vamos ver que houve pessoas dentro desse trabalho social que se destacou, olha aí, na pregação do evangelho, na evangelização, que é o caso de Estevão e de Filipe. No caso de Filipe, nós vemos mais tarde que ele se tornou um evangelista, que começou seu ministério em Samaria, depois foi pregar para aquele primeiro-ministro da rainha Candace, lá que ele estava voltando para a Etiópia, se converteu ali, e de Azoto, Filipe saiu pregando ali na beira do mar, ali naquelas cidades, e foi até Cesareia, onde havia um exército romano, e ali ele ficou pregando. Ele tinha 4 filhos que profetizavam, veja só, um evangelista legítimo, cheio do poder de Deus, ganhador de almas. Ele tinha 4 filhas que eram virgens e todas eram profetisas, ou seja, tinham o dom de profecia. Veja que família, que coisa maravilhosa. Tópico 2, subtópico 2, não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como o ministério da oração e da pregação, como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Então, olha só que muitas vezes acontece isso, uma igreja se dedicar muito, tanto à pregação quanto à oração, e esquecer-se do trabalho social. Também acontece muito de igrejas que trabalham muito no setor social, mas deixam muito a desejar no setor de oração, de pregação e de ensino da palavra de Deus. Então deve haver um equilíbrio. Então o líder deve enxergar isso, que tudo deve estar acontecendo ao mesmo tempo. Então tem trabalho que o líder pode coordenar, mas não deve se envolver também muito, Já pensou? Se o líder deixar de orar, de estudar a palavra de Deus, para andar de casa em casa, detectando quem está precisando de ajuda e levando cestas básicas, tudo, não vai dar conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele vai arranjar pessoas que vão fazer esse trabalho e ele vai coordenar para ver se está tudo direitinho, acontecendo direitinho, e sempre está disponível para ouvir pessoas, se pessoas quiserem reclamar desse trabalho. E ele vai, então, colocar uma solução. Tópico 2, subtópico 3, a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio, Atos 6,3. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas, Atos 6,3. A palavra diaconia
tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Então veja que o Espírito Santo deu sabedoria aos apóstolos para que eles escolhessem não dentre os hebreus, não dentre os cristãos que moravam em Jerusalém, mas dentre aqueles que eram estrangeiros e que falavam grego, que ali houvesse entre eles 7 homens, então, que iriam distribuir a alimentação e, muitas vezes, até a necessidade financeira, que iriam distribuir igualmente dentro da necessidade de cada um, para que não faltasse mais a ninguém a ajuda. Então veja que os apóstolos decidiram em oração, em reunião, inspirados pelo Espírito Santo, para que houvesse essa solução. Agora, eles colocaram também condições, colocaram também especificações, exigências quanto àqueles que iriam fazer esse trabalho. Não poderia ser qualquer uma pessoa falar, eu quero. Não é assim. Tinha que ter, então, algumas exigências cumpridas. Mas você às vezes pensa assim, mas para servir mesa precisa de tudo isso? Pois é, para servir mesas. Agora imagine, para você ser um professor de escola bíblica dominical, para você pregar na igreja, dar ensino, ser líder de algum departamento na igreja, imagine, precisa mais do que isso ainda. E você acha que estão exigindo muito de você? Tem gente que não é batizado com o Espírito Santo e quer ser líder, quer porque quer, não, porque na Bíblia não tem lugar nenhum dizendo que não pode, que eu preciso ser batizado para fazer isso. Tem sim. Para servir mesa era necessário. Olha aí, ser cheio do Espírito Santo. Não existe como ser cheio do Espírito Santo no Novo Testamento sem ser batizado com o Espírito Santo. Por favor, entenda isso é básico. Precisa ser cheio de sabedoria e você está demonstrando que não tem sabedoria nenhuma quando você não consegue entender isso. Não pode ser uma pessoa que deve para todo lado, não paga as contas direito, não é fiel com a sua esposa, uma pessoa que espanca seus filhos. Não pode ser uma pessoa assim para fazer esse tipo de trabalho. E diácono não é para sentar em púlpito. Não. O diácono é para servir as pessoas. Então ele pode ser porteiro, ele pode ser aquele que arruma os bancos da igreja, ele pode ser aquele que batiza as pessoas nas águas, ele pode ser aquela pessoa que serve a Santa Ceia, ele pode ser aquela pessoa que lava banheiro, que varre a igreja, que cuida do estacionamento da igreja. Então hoje nós temos aí o diácono como se fosse um cargo da igreja. Sim, é um cargo, então é um cargo de servir a todos. Nunca de ser servido. Então é alguém que está atento à igreja, o que precisa, a criança está chorando, vai ajudar, né? Ficar lá perto do banheiro, próximo ali, para não haver bagunça, né? Principalmente das crianças no banheiro. Ver aí os visitantes, às vezes um bêbado, né? Acomodar direitinho, deixar ali sossegado, ouvindo a palavra de Deus. Cuidar da segurança, né? Quem sabe ali perto da secretaria, onde se arrecada ali os dízimos, as ofertas, tem alguém ali que você não conhece, né? Não é da igreja, você fica atento. Tudo isso é importante. Então veja que é preciso ter qualificação para ser um diácono. Não é qualquer pessoa. Também é uma pessoa que está disposta a aconselhar as outras pessoas, né? A visitar as pessoas, detectar onde está havendo alguma necessidade de ajuda. Então são muitas as tarefas que um diácono pode e deve fazer, deve executar.
mas sempre se lembrando que deve o diácono cumprir as exigências bíblicas para que ele seja diácono. Agora, nunca um obreiro da igreja, um líder, um pastor, pode dizer que ele não precisa ganhar almas. Porque, Pedro, apóstolo, líder, estava ao mesmo tempo sendo líder, ao mesmo tempo pregando o evangelho, sendo usado em sinais, prodígios, maravilhas. Eram muitos milagres que aconteciam através de Pedro, apóstolo. Os ministérios, olha aí, são 5 ministérios, apóstolos, profetas, olha lá. Aquele homem ali que andava com Paulo, Silas, era um profeta da igreja. Em Antioquia havia o quê? Profetas e mestres reunidos, orando, jejuando, não é? Profetas da igreja. Também tem o quê? Evangelistas. Olha lá, Timóteo dirigiu a igreja, era um evangelista. Então, ao mesmo tempo, dirigia a igreja e evangelizava, ganhava almas. O Filipe é evangelista, ganhava almas. Aí, pastores, haviam pastores por toda parte, mas estavam ocupados também ganhando almas. Não era só dirigir a igreja, não é só orientar, coordenar o trabalho da igreja, mas estavam ganhando almas, estavam à frente do povo, como exemplo. Os mestres, vamos ver, Paulo era um mestre, Barnabé era mestre, mas o quê? Fizeram um gigantesco trabalho missionário, eram usados sinais, prodígios, maravilhas. Então não vá falar que você é ministro da igreja, mas não deve ganhar almas, não precisa ganhar almas, deixa para os outros fazer. Não, é trabalho da liderança, é exemplo para o povo, marcha à frente do povo. Então veja lá os diáconos, Estevão, Filipe, olha aí, se destacaram na pregação do evangelho e eram homens cheios do Espírito Santo que Deus usava para tremendos milagres. Então, ao mesmo tempo, você pode exercer uma função na igreja e, ao mesmo tempo, fazer o trabalho evangelizando, ganhando almas, pregando o evangelho. Tópico 3. Seguindo os princípios cristãos. Subtópico 1. Privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martyrion, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função de diaconia. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Então damos ênfase aqui, a boa reputação. Boa reputação, veja bem, alguém que paga suas contas em dia, alguém que é honesto, alguém que é sempre verdadeiro, alguém que não é um brincalhão, alguém que não é um piadista, alguém que não vive ocupado nas coisas do mundo, alguém que todos dão testemunho da pessoa, que é uma pessoa verdadeira, sincera, uma pessoa honesta. Você veja aí, olha, ser uma testemunha, dar testemunho, isto é, afirmar ter visto, ouvido ou experimentado algo, ou recebido por revelação ou inspiração divina. Dar, não reter testemunho. Proferir testemunho honroso, dar um informe favorável. Conjurar, implorar. Então, em resumo, dar um bom testemunho. Testemunho de crente, de cristão verdadeiro, honesto, Então, são exigências atuais. Todos aqueles que querem ser diáconos devem cumprir essas exigências. E esta é uma das exigências. Boa reputação. Um bom testemunho de todos. Uma pessoa conhecida por sua honestidade, por sua vida cristã íntegra. Subtópico 2, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6:3. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto.
era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente exercitando os dons espirituais com a sabedoria do exercício da diaconia. Então veja que já começa-se uma pessoa não serve os outros, não quer servir aos outros, não quer ajudar a ninguém, então já não pode ser um diácono, né? Veja só, deve ter a sabedoria, inteligência, né, espiritual, conhecedor das Escrituras, mas também ter sempre o desejo de servir os outros. E cheio do Espírito Santo, como já dissemos, sempre em comunhão com o Espírito Santo. É uma pessoa que é cheia do Espírito Santo continuamente. Sempre que aparece cheio do Espírito Santo aí, o pastor Antônio Gilberto sempre dizia isso. É um ser cheio contínuo. Então é uma pessoa que fala em línguas todos os dias, está em comunhão com o Espírito Santo todos os dias. Então é uma pessoa guiada, controlada, dirigida pelo Espírito Santo. E nós vamos ver dentre os diáconos 2 que se destacaram, né, na pregação do Evangelho e que eram muito usados por Deus em sinais, prodígios e maravilhas, como é o caso aí de Estevão e de Filipe. Veja que quando Barnabé foi para Antioquia, a Bíblia dá testemunho de Barnabé também, que era cheio do Espírito Santo. Sempre a Bíblia vai dar testemunho de vários homens de Deus cheios do Espírito Santo. Isso é muito importante. Então não basta ter o conhecimento bíblico, não basta ter bom testemunho, mas é preciso ser cheio do Espírito Santo. E nós temos visto aí tantos diáconos que podem ser tudo, menos cheios do Espírito Santo. E também vemos diáconos cheios do Espírito Santo, mas sem nenhuma sabedoria. Às vezes a pessoa fica na portaria da igreja, recebe mal as pessoas com a cara fechada, não conduz a pessoa até lá um banco, não vai lá fora da igreja, né, convidar as pessoas que estão passando para entrarem, deixa fazer ali um montinho de gente na porta conversando. Então, às vezes, o diácono deixa a desejar muito. Às vezes passa a criança lá para fora, para a rua, sem os pais. Então, o diácono também tem que ter sabedoria, inteligência espiritual e ser também cheio do Espírito Santo. Então, essas qualidades todas devem estar no diácono. Não é qualquer pessoa que pode ser diácono. E uma coisa importante a frisar. Olha bem, foram escolhidos 7 homens. Não estava ali nenhuma mulher sendo escolhida. Poderia ser, poderia. Mas quem foi escolhido? 7 homens. O feminismo está entrando na igreja de uma maneira impressionante. As pessoas estão confundindo as coisas. Jesus poderia ter escolhido a mãe dele, a Maria Madalena, para ser apóstolo. Mas não, escolheu, foram os apóstolos todos, 12 homens. Deus poderia ter colocado alguém para ser lá líder de tribo, uma mulher, mas não, foram 12 homens. Os ministérios, que são 5, todos são masculinos. Efésios 4:11. Então a mulher pode fazer um trabalho diaconal? Pode. Mas ela não pode ter ministério na igreja. A Bíblia é bem clara sobre isso. Não adianta querer ser feminista, chamar os outros de machistas. Não adianta. É o que está na Bíblia. Vamos seguir a Bíblia. Para de querer inventar coisa para agradar as pessoas. Agrade a Deus. Conclusão. Aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e há, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nesta passagem das Escrituras para alcançá-lo.
Assim a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Então a igreja, ao mesmo tempo, é um organismo, mas também a igreja é uma organização. Então, um organismo espiritual, vivo, corpo de Cristo, né, com seus membros, mas existe relacionamento entre esses membros. Então, existe a parte social. E se há alguém necessitado, nós devemos ajudar, devemos suprir as necessidades desse alguém. Então, a liderança deve sempre organizar a igreja de tal maneira que existam pessoas que vão cuidar dessa parte social e ajudam os necessitados. E a liderança deve se conduzir de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, sempre se dedicar muito à oração e ao estudo da palavra de Deus, bem como, é claro, a pregação, o ensino dessa palavra e ganhar almas, né? O trabalho missionário, evangelístico, que é para todos que lideram a igreja. É claro que para todos os crentes, mas principalmente para os líderes que vão marchar à frente, vão dar exemplo, que são pessoas usadas por Deus em sinais, prodígios e maravilhas, como está na Bíblia. Então há uma necessidade do ser humano, tanto na parte espiritual, quanto na parte emocional, né, que na alma, quanto na parte física, que é a parte do corpo. Então existem necessidades que devem ser supridas pela igreja. Então todo o corpo de Cristo, todo o reino de Deus é beneficiado quando essas três áreas são então evidenciadas no meio da igreja, cuidadas pela igreja. Então lembrando aí que na lição que os helenistas, né, que são aqueles que eram descendentes de judeus, que estavam em Jerusalém e que falavam grego. No caso aí, hebreus, né, está significando aqueles judeus que viviam ali em Jerusalém, que falavam principalmente o aramaico misturado com o hebraico. Então vemos aí que o problema ali foi um problema cultural, porque aqueles que eram da igreja de Jerusalém é que estavam distribuindo alimentação, né, às mesas de todos, e as viúvas que falavam grego, que eram de outros países, estavam sendo mal servidas. Então, muito provavelmente, estava faltando alimento para elas. Então, os apóstolos decidem, inspirados pelo Espírito Santo, que a solução era que, dentre eles que falavam língua grega, fossem escolhidos 7 homens, né, e disseram quais as exigências que esses homens deveriam preencher. Então, homens de boa reputação, bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e assim eles poderiam exercer essa função corretamente. Também vemos a importância da liderança, então, buscar sempre estar em oração e em estudo contínuo da palavra de Deus e evangelizando, ganhando almas. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, levou sobre ele tudo isso, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Abra o coração para Deus, entregue sua vida agora. O Espírito Santo vai vir convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependa, peça perdão agora a Deus e receba a salvação, receba o Espírito Santo. Você é tornado agora filho de Deus. Vamos orar? Se você está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, Senhor, que estão se arrependendo agora dos seus pecados, pedindo perdão. Recebe-os, Senhor, por filhos agora. Ramar da graça, loucufur, manasseretai. Você foi alcançado pela graça maravilhosa de Jesus, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio ao mundo morrer por nós. Receba a salvação, receba o Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, você agora é Filho de Deus. Receba agora, em nome de Jesus, transformação em uma nova criatura. Em nome de Jesus. Todos aqueles que estão agora enfermos, estão doentes, receba a cura agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas agora. Saia todo o mal,
toda doença, toda enfermidade, toda virose, desapareça agora. Sai, em nome de Jesus. Caroços agora desapareçam em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, um legal aí, embaixo. Se inscreve no nosso canal, faça isso agora. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Passe o link desse vídeo para os seus grupos aí. Passe para uma pessoa que está doente, vai receber a oração de cura. Passe para uma pessoa que não é crente, porque a pessoa pode se converter aí, nós fazemos o convite. Então nos ajude a divulgar esse trabalho. Ora, a internet, quando você vê assim, gente com muitos seguidores, é porque gasta dinheiro, emprega dinheiro. Se a pessoa pagar, aí a própria plataforma arruma muitos seguidores. Mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não cobro para pregar e eu vivo da ajuda dos irmãos. Então não tenho como fazer isso. Então nos ajude, você pode nos ajudar divulgando esse vídeo para outras pessoas. Então se você deseja receber esses slides e esses estudos a mais da lição, tudo gratuitamente, é só entrar aí no meu WhatsApp, telefone 99991520454 e dizer material CPAD, coloca seu nome, a cidade onde você mora, e eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Olha, se você mora em Santa Bárbara do Oeste, Americana, esses lugares aí próximos, então esteja conosco ali. Eu estarei em Santa Bárbara do Oeste, se Deus quiser, no dia 30/8, às 19 horas, lá na Assembleia de Deus Emanuel, é na Avenida Vereador Francisco Cruz, 1415. É uma grande festa lá, o segundo simpósio de Escola Bíblica Dominical. Então esteja conosco aí, participe. Nós estaremos ministrando a palavra e também vou orar para que você seja curado. Então esteja lá. Esse trabalho começa dia 29 e termina dia 31. Eu estarei lá no dia 30. É lá com o pastor Ageu Miguel. No dia 14/9, estaremos lá com o pastor Edilson, do setor 58, Assembleia de Deus Belém, Congregação São Pedro I, Santana de Parnaíba. E você que mora em Guarulhos, né, em São Paulo, então esteja conosco. Eu estarei em Guarulhos, dias 26, 27 e 28, na Assembleia de Deus Ministério Belém, no Jardim São Manuel, que lá é setor 19, pastor Wellington Bezerra da Costa Júnior, que é o pastor presidente, e o pastor da congregação, o pastor Clóvis Alexandre. E lá na rua Luciara, número 83, no Jardim São Miguel, então, Guarulhos, São Paulo. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, envie qualquer quantia, R$5, R$10. Eu não sou aposentado, não dirijo igreja, preciso da sua ajuda. Aí estão as contas, Caixa Econômica, tem Bradesco, Banco Brasil, o nome da minha esposa, Regina Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. O meu Pix você vê aí, que é o CPF 331-957-816-20. Então envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.